Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer momento que seja que você irá assistir a este momento de reflexão, seja bem-vindo e sinta a saudação de Cristo crucificado, ressuscitado na sua vida. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, vamos refletir a caminhada dos discípulos de Emaús. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este relato de Lucas, ele é muito significativo
e nos apresenta vários elementos do que nós temos hoje nas nossas celebrações comunitárias. Sobretudo, os dois grandes momentos da celebração eucarística, a palavra e a Eucaristia. Mas também são estes elementos que estão presentes em todas as celebrações comunitárias que realizamos. A escuta da palavra, a Eucaristia ou a partilha de alimentos. Os dois discípulos, eles vão a Emaús. Se olharmos um pouco para trás, nos outros domingos, o domingo da ressurreição e o segundo domingo da Páscoa, nós vamos perceber que o relato dos evangelhos, eles trazem a presença dos 11 no cenáculo. No entanto, o que é preciso compreender é que o grupo de Jesus não era somente aqueles 11 que estavam reunidos com medo dos judeus e as portas fechadas. Eram mais pessoas. E talvez essas pessoas tivessem os seus locais, os seus habitats, as suas casas em povoados vizinhos, como é o caso dos dois discípulos de Emaús. Percebam que apenas um deles tem um nome, Cleofas. O outro não aparece o nome. Esse outro discípulo pode ser qualquer um de nós. Nós que também caminhamos muitas vezes para a nossa Emaús, quando percebemos a distância de Deus e não o reconhecemos em nossa vida. Provavelmente, esses dois discípulos, vendo que nada acontecia, logo de manhãzinha, partiram para suas casas dizendo: poxa, aquele que a gente esperava que ia restaurar Israel, ia libertar o povo de Israel do poder do Império Romano, agora está morto, não há mais nada a se fazer, vamos para casa. E ele se põe a caminho de volta para o seu local, de volta para a sua casa, de volta para o seu eu. Mas com um detalhe: desanimados, tristes, desolados. Porque aquele que era a esperança para a salvação de Israel agora está morto, está sepultado. E diante disso, a perspectiva de libertação não mais existe. É necessário voltar para fazer as atividades corriqueiras que sempre se fazia no dia a dia e conviver com tudo aquilo que acontecia e que acontece naquele momento. Só que de repente, nesta caminhada, alguém aparece e caminha com eles. Mas eles não sabem quem é. Deve ser alguém que vai também para Emaús. O que vocês estão conversando? Pergunta este homem. E aí eles dizem a tristeza deles, o que marca a vida deles, por que eles estão voltando, por que eles estão desanimados. E este homem que caminha com eles explica as Escrituras, traz a palavra da história da salvação presente em toda a caminhada do povo de Deus até chegar em Jesus, na sua própria pessoa. E depois, mais à frente, eles vão relatar que neste momento o coração ardia. Pois é, amigos e amigas, a palavra de Deus, ela precisa fazer arder o nosso coração. Quando nós sentamos em comunidade para escutar a palavra, quando nos encontramos para escutar e partilhar a palavra, ela precisa fazer o nosso coração arder. Quer dizer, precisa mexer com o nosso interior, precisa mexer com a nossa vida, com as nossas atitudes. Nós precisamos sentir que isso está abrasando o nosso coração.
que nós não estamos ali em comunidade em vão, mas que nós estamos para a escuta da palavra que arde o nosso coração e nos remete, nos envia em missão. E quando eles chegam na casa deles, olha, já está tarde, fica conosco, não vai. A gente não te conhece, não sabe quem que você é, mas você parece ser uma pessoa de bem, talvez tenham pensado eles. Fica conosco. E quando eles se sentam à mesa para tomar a refeição, partir o pão, Jesus abençoa o pão e lhes dá, partilhado. E nesse instante eles reconhecem o ressuscitado. E Jesus desaparece na frente deles. Por que Jesus desaparece? Qual que é a intenção de Lucas de colocar esse relato, de trazer esta passagem? É dizer que, a partir de agora, a presença de Jesus, ela não é mais uma presença física, mas é uma presença sacramental. Jesus está presente no sacramento do pão e do vinho, no sacramento da Eucaristia, nos sacramentos da Igreja. É neles que nós o veremos, que nós o visualizamos, o sentimos presente. Porque os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível para nós hoje, na revelação sacramental que nós vivemos. Imediatamente, eles se põem de volta para a missão. Eles vão caminhar com os 11. E quando lá chegam, relatam tudo o que aconteceu e eles confirmam que Jesus ressuscitou. O encontro, a partilha da palavra e a Eucaristia é o grande foco desse relato, é a centralidade desse terceiro domingo da Páscoa. E com isso, amigos e amigas, a gente precisa entender que a nossa missão muitas vezes ela não é tão preciosa, tão magnífica, tão triunfal como muitas vezes as pessoas costumam fazer. O triunfalismo não faz parte da missão de Jesus. Nós precisamos entender que a missão de Jesus, ela nasce a partir do túmulo vazio, ou seja, do Cristo crucificado ressuscitado. Muitas vezes focamos demasiadamente na ressurreição e esquecemos que para acontecer a ressurreição foi preciso a realidade da cruz, da crucificação. Por isso, amigos e amigas, que nesta semana nós possamos entender que a angústia, que a dor, que o sofrimento faz parte da nossa caminhada cristã, mas que é em Jesus que ela se transforma, que é no ressuscitado que ela se transforma. Por isso, vivenciar a nossa missão com todos os percalços, com todas as conquistas, com todas as alegrias, as tristezas que ela envolve, faz parte da nossa caminhada cristã. E se faz parte da nossa caminhada cristã, faz parte também desse encontro com o crucificado ressuscitado. Que esta semana saibamos ser sinais de ressurreição cada vez mais no nosso local de trabalho, na nossa vida, na nossa comunidade. Que assim seja. Amém.